A doutrina espírita ainda na juventude, nas aulas de evangelização. E eu lembro que em um dos primeiros eventos de juventude que eu fui, o tema era sugerido pelos próprios jovens e nós sugerimos o tema, bem simples o tema inclusive, qual é o sentido da vida? É fácil responder, né? Nós ficamos loucos para responder essa pergunta. E aí num evento que dura um final de semana, né, como se fosse um retiro de jovens, nós durante 2 dias debatemos sobre o sentido da vida. O que é valorização? Qual é o nosso papel quanto seres vivos e no mundo que nós habitamos hoje? Então, quando a gente fala do Setembro Amarelo, e a Cida colocou muito bem do tipo de abordagem que nós vamos dar para esse tema, eu gostaria de trazer assim 2 tópicos que eu acho que são bem importantes para a gente começar a entender qual é o verdadeiro propósito da nossa existência. O primeiro é a vida e a doutrina espírita. Qual é a visão de vida que a doutrina espírita nos traz? Qual é a contribuição que a doutrina espírita tem a dar para a humanidade em relação à valorização e o sentido que nós damos para a nossa vida? Então Kardec, quando está fazendo um ensaio sobre a filosofia, a parte filosófica da doutrina espírita, ele nos diz que a filosofia espírita nos ajuda a entender quem nós somos, de onde nós viemos, qual o nosso propósito e para onde nós iremos. Então nós separamos primeiro a questão 76 do Livro dos Espíritos. E Kardec vai perguntar assim: que definição se pode dar dos espíritos? O que nós podemos dizer, como nós podemos definir espírito? O que é espírito? E os espíritos nos respondem: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Então aqui nós temos 2 informações bem importantes assim que gritam na nossa cara, né? Primeiro, os seres inteligentes da criação. Eu li essa questão há uns tempos atrás, agora na minha turma de juventude, eles disseram: não, mas eu não sou tão inteligente assim. Tem gente bem mais inteligente que eu. Será que eu me encaixo nessa definição aí que eles dão? Quando os espíritos dizem que espíritos são os seres inteligentes da criação, nós pegamos a definição de inteligência. E aí nós vamos ter a seguinte definição: é a capacidade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. Inteligência não está relacionada ao quanto que nós conhecemos de vida, ou quantos livros nós lemos, ou qual a nossa bagagem teórica. Inteligência é a capacidade de nós, já seres racionais, aprendermos, nos desenvolvermos, criarmos relações, nutrirmos sentimentos, adquirirmos conhecimentos. Isso todos nós somos. Então, se espíritos são seres inteligentes e nós somos seres inteligentes, somos todos nós espíritos. E a segunda informação, que é o que dá sentido a toda a doutrina: os espíritos povoam o universo fora do mundo material. O que eles estão nos dizendo? Nós somos seres inteligentes, independentes da matéria. Nossa existência pré-existe a formação da matéria.
e existirá após o fim dela também. Pois nós somos seres inteligentes. A inteligência não é material. Você não consegue palpar a inteligência, colocar dentro de um recipiente de inteligência. Se eu perguntar, onde está a tua inteligência? Onde estão os teus sentimentos? Qual é o órgão responsável pelo amor, pela raiva, pela angústia? Porque nós somos seres independentes da matéria. Então, é todo um sentido novo que, aos poucos, a doutrina espírita vai nos introduzindo sobre o que é a vida. Kardec pergunta aos espíritos: como a doutrina espírita pode ajudar no progresso da humanidade? E eles vão nos dizer que é destruindo o materialismo. Porque nós passamos a entender que o materialismo não diz respeito ao apego à matéria simplesmente, ao consumo, a usufruir dos prazeres da matéria. Logo na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec deixa bem claro que o materialismo, as doutrinas materialistas, são aquelas que creem que nós somos seres feitos de matéria e que tudo aquilo que nós somos, as nossas características, são resultado de todas as experiências que passamos, desde o nosso nascimento até a morte. E que após a morte, nada mais existe. Isso é materialismo. Já o Espiritismo nos diz, não. Nós somos seres que existem antes da vida atual e que bom que continuaremos a existir, continuaremos com a nossa individualidade, com os nossos sentimentos, com os amores que nutrimos uns pelos outros, após o término da vida material. Essa contribuição. Porque nós vamos aos poucos entendendo que as dificuldades, que as situações vivenciadas neste período de existência, elas em primeiro lugar não acontecem por acaso. E o mais importante, não irão durar para sempre. Os Espíritos nos dizem que Deus cria todos nós, todos os Espíritos da mesma forma. Simples nas habilidades, nos sentimentos e ignorantes dos conhecimentos. E aos poucos, através de diversas experiências que passamos neste mundo material, nós vamos adquirindo a nossa inteligência, a nossa individualidade e buscando a nossa felicidade através dos nossos próprios esforços. Deus quis assim para que fôssemos nós um reflexo das nossas próprias ações. Para que tivermos mérito em tudo aquilo em que alcançamos, em tudo aquilo que somos hoje. Então, na sua sabedoria, na sua inteligência, Ele estabeleceu que a melhor forma para adquirirmos as nossas experiências
seria através da vida material. É como quando temos uma prova, seja na escola, na faculdade, na autoescola, ou agora tem um concurso aí, né, para quem vai fazer, que nós nos preparamos, nós estudamos no nosso lar e nos dirigimos ao local da prova para testarmos os nossos conhecimentos. Isso é a vida. Quanto seres espirituais, nós nos preparamos, nós escolhemos as provas pelas quais temos condições de passar e viemos até esse plano para executarmos as nossas tarefas. Claro que, como toda prova, nós temos acertos e temos erros. É aí que está o mérito. Com os acertos, vêm as alegrias, vêm os méritos. Com os erros, vem uma nova oportunidade. E a gente repete a prova. Errou de novo? Mais uma oportunidade. Errou pela terceira vez? Outra oportunidade. E assim nós vamos passando pela existência corpórea, de degrau em degrau, de prova em prova, colocando em prática aquilo que já somos capazes de fazer, através da nossa já consciência dos seres imortais e espirituais que somos, e direcionando já a nossa intenção para o que diz respeito à vida futura e não somente à vida material. É uma visão bem diferente, né? Se eu perguntar, por exemplo, se vocês todos têm espírito, a resposta é não. Nós não temos espírito, nós temos um corpo, nós somos espíritos. É uma diferença, é virar a chave do entendimento que nós damos. E aí os Espíritos nos dizem que esses erros, e são eles que geram os sofrimentos, eles são temporários, eles são pequenos. Porque somos filhos de um Deus justo e que nos oportuniza sempre a repararmos todos os defeitos que temos. Então a doutrina espírita consola porque ela nos convida a analisarmos a vida na matéria como uma pequena passagem, uma pequena experiência. Pois que não importa o período que nós vamos passar aqui. Alguns passam menos de 10 anos, alguns passam 50, 80 anos. O que são os sofrimentos que nós passamos hoje, comparados com o espírito imortal, que vai existir para todo sempre? Essa é a mudança de pensamento que é necessária. Quando nós entendemos que toda dificuldade é uma nova oportunidade para nós acertarmos. Que todo sofrimento tem hora para acabar. E que mesmo que seja longo, ele ainda assim é um instante, comparado à eternidade que nós somos. Essa é a primeira parte. A concepção que a doutrina espírita nos traz sobre quem nós somos.
pegando o exemplo da prevenção ao suicídio, na Revista Espírita, não recordo agora nem o ano nem a edição, mas Kardec se comunica com um espírito que há pouco tempo, ainda encarnado, havia passado por uma grande decepção. Se me lembro bem do ponto de vista financeiro, e aí por estar muito apegado à vida material que ele tinha, ao status que ele possuía, ao poder financeiro, vendo toda a sua vida ruir, optou pelo suicídio. Para pôr fim, no seu entendimento, ao sofrimento. Então Kardec, sabendo disso, chama esse espírito para a sua reunião mediúnica. E pergunta a esse espírito se ele tinha consciência do que tinha acabado de fazer. E ele responde: eu pensei que com o fim da minha existência material, o sofrimento teria fim. Mas hoje eu percebo que a matéria não é tudo que existe. E que além dos sofrimentos que eu carregava na terra, ainda se soma a este, do arrependimento por ter interrompido com a minha vida. Se eu pudesse dar um conselho aos meus amigos, seria este: a vida não tem fim. Não tem fim. E aí nós vamos para a segunda parte. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer outra obra que fale a respeito de Jesus, e abrirmos aleatoriamente qualquer capítulo, nós vamos estar falando sobre valorização da vida. Porque essa é a principal função da vinda de Jesus à Terra. Nos ensinar a valorizarmos a oportunidade reencarnatória que nós temos hoje, ao fim de alcançarmos toda a felicidade que almejamos na vida futura. Tudo que Jesus nos falar é a respeito do amor e da vida. Então, com base nessas dificuldades que nós enfrentamos e que muitas vezes são difíceis de enfrentar, que nós sabemos com base do nosso conhecimento de mundo, que muitos irmãos ainda têm a falsa ilusão de porem fim à sua existência para fugirem do sofrimento, por não aguentarem mais, por não suportarem as dores. A espiritualidade nos traz a seguinte mensagem. Está lá no capítulo 25 do Evangelho. Buscai e achareis. E Jesus nos diz: pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe. E quem procura, acha. Aquele que bate a porta, abrir-se-á. Nas palavras de Kardec, buscai e achareis é semelhante a esta outra máxima: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O que os Espíritos estão nos dizendo?
que nós temos dentro de nós, cada um de nós, uma força, uma energia chamada fé. Porque fé não é apenas acreditar na existência de Deus, acreditar na existência de espíritos. Fé é a força que Deus depositou em todos nós para realizarmos tudo aquilo que estamos dispostos a realizar. E Jesus nos diz: busca, que tu vai achar. Batei a porta e ela se vos abrirá. Que porta é essa? Que porta é essa que nós estamos procurando? Aonde nós estamos buscando a cura para as nossas dores, a resolução dos nossos problemas? Que porta é essa que nós estamos batendo? É uma pena que muitos irmãos ainda batam na porta do suicídio. Batam a porta dos vícios para fugirem das suas dores. Batam a porta de todos os prazeres que a matéria pode oferecer para preencherem vazios que eles não conseguem explicar. O que os Espíritos nos dizem é: bata na porta da vida futura. Bata na porta da felicidade que realmente irá durar por toda a eternidade. Porque tudo que a matéria nos oferece passa. Agora, se passarmos pela porta do perdão, da reconciliação, do arrependimento, da mudança de hábitos, da mudança de atitudes, toda a felicidade que encontrarmos do outro lado será nossa e será por toda a eternidade. Porque Jesus continua: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Fazendo analogia à vida futura, eles estão nos dizendo: vamos buscar a religiosidade, nos espiritualizarmos, tentarmos ao máximo nos desapegarmos de tudo aquilo que nos prende em planos inferiores, de tudo aquilo que nos impede de alcançarmos paz, plenitude. É como se Jesus estivesse nos fazendo um apelo. Depositem a sua fé, a sua esperança e todos os seus esforços na conquista da paz de espírito. Porque todo o resto passa. E se não bastasse ele nos fazer esse apelo, ele ainda estende a mão. Ele diz assim: está difícil?
Deixa que eu te ajudo. Está difícil de encontrar o caminho? Está difícil de superar as dores? Está difícil de superar os sofrimentos? Está difícil de encontrar a espiritualidade no meio de tanta angústia? Jesus disse, deixa que eu te ajudo. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está dito. O que nos impede de irmos a Jesus? O que nos impede de, no momento de maior sofrimento, serenarmos, tentarmos esquecer os problemas do mundo, tentarmos esquecer tudo aquilo que está nos tirando do eixo? E dizer, Jesus, me ajuda. Uma frase bem curtinha, né? Jesus, me ajuda. E aí esquece. Nós esquecemos justamente por estarmos, na maior parte do tempo, batendo na porta errada. Para concluirmos, nas palavras de Kardec, nas suas considerações sobre este capítulo, ele vai dizer exatamente assim: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as terei. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. Pedi bons conselhos, e eles vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Está aí a valorização. Está aí saber usar o tempo que nos foi confiado para batermos a porta da vida futura. Dentro da realidade de cada um, dentro das condições, do entendimento de cada um, que nós possamos aos poucos assimilarmos e compreendermos que toda a matéria que nos é presente hoje, em breve, muito breve, não existirá mais, não fará mais parte da nossa existência. Então é uma escolha bem simples. Aonde eu estou depositando a minha fé? Que possamos levar em todos os instantes o entendimento, primeiro, de que somos irmãos, e em segundo lugar, que somos todos espíritos. Que assim seja.